Então, irmãos, então basicamente a gente estava falando sobre a questão da realidade espiritual, que já é uma realidade, certo, nas nossas vidas, e que, de novo, é completamente gratuito a prosperidade que o Senhor proclamou sobre a tua vida. Ela é abundante, ela é completa, ela é muito mais do que tu conseguiria utilizar. Por favor, liga a luz aí, Bianca. Liga a luz para nós. É o primeiro da esquerda aqui em cima. Não, o primeiro, é isso aí. Isso, melhor. Então todos os cristãos, todos os filhos deveriam ser prósperos. Todos os filhos deveriam ser prósperos em todas as áreas. E não são por causa do que acredita? Exatamente. De novo, é a falta de conhecimento que faz com que o povo pereça. Você precisa renovar o teu entendimento. A Bíblia fala que é através da renovação do teu entendimento que tu experimenta qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas nem sempre a vida de um cristão é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque Deus ele não tem uma vontade boa para a vida daquele cristão? Não, é porque ele não está experimentando, porque está faltando transformação. E a transformação é a renovação do teu entendimento. Basicamente, você vive de acordo com aquilo que você acredita. Então, se a verdade de Deus liberta, conhecereis a verdade vos libertará, uma mentira aprisiona. Então, por isso que basicamente o que a gente está falando aqui é ajustando conhecimento. O que a gente está fazendo aqui? Ajustando conhecimento. A gente está vendo que a palavra de Deus diz sobre isso e ajustando a nossa própria mente, renovando nosso entendimento para que a gente pense como Deus pensa, para que possa ter essa manifestação. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. E o exemplo que a gente tem, o exemplo maior que a gente tem da vida que a gente pode viver se chama Jesus. Jesus é o exemplo máximo da vida que a gente pode viver. E de novo, Jesus ele pode não ter tido um palácio com ouro e tal, não porque ele não podia ter, mas porque ele escolheu e carregou a pobreza sobre ele, mas ele nunca permaneceu pobre, ele tinha sempre o que ele precisava, certo? E essa é a verdadeira prosperidade, ele abundava em boas obras, tá? Então, todos os filhos de Deus deveriam viver como Jesus, deveriam andar nessa prosperidade que Jesus andava. Então é exatamente isso. Se Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e Deus não faz acepção de pessoas, a verdade é que Ele não só abençoou um irmão com todas as bênçãos espirituais, Ele abençoou todos com todas as bênçãos espirituais. Se a verdade é que agradou ao Pai dar-vos o reino, isso significa que se você é filho de Deus, o reino de Deus está em você. Se a palavra de Deus fala que tu é co-herdeiro com Cristo, não está botando isso apenas para os bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, está falando que você, qualquer um, mais simples do cristão, você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Então a realidade é, a Bíblia é muito clara, ela é expressa e ela é evidente essas coisas quando fala a palavra de Deus, certo? Só que a gente não vê essa evidência às vezes na nossa vida material. A gente não vê essa evidência na nossa vida física. Por quê? Porque a gente tem que tomar posse dessa graça através da fé. Tá? Então, o último versículo de 1 de Timóteo 6,12 fala: milita a boa milícia da fé. Militar está falando de militância, de lutar, guerrear, certo? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a Bíblia fala que é pela fé que tu toma posse da vida eterna. Quando você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, certo? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas você pode ter a vida eterna e não viver a manifestação dessa vida eterna na tua vida física. Porque você pode ter essa vida eterna, mas não experimentar essa vida eterna por falta de conhecimento. Então a Bíblia fala, pra gente fala, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional da palavra, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então existe um crescimento na vida do cristão em conhecer as verdades do que já é realidade no teu homem espiritual, certo? Então é pela fé que tu toma posse dessa prosperidade que já é uma realidade no teu homem espiritual. E aí a gente entra agora para o dízimo. O pessoal já diz, dízimo, caramba, começa a botar a mão no bolso, segura as carteiras. Então, o dízimo. Então a primeira coisa que eu quero falar acerca do dízimo, então, de novo, tá? Fé sem obras é morta. Se eu creio que Deus me prosperou, se eu realmente creio, certo? De novo, a palavra de Deus fala que se um irmão vê um outro irmão com uma necessidade e ele se fechar sua... Esqueci como fala, mas ele se fechar basicamente e não ajudar aquele irmão, como é que
tem nesse irmão o amor de Cristo. Basicamente ele fala que se você é filho de Deus e você nasceu de Deus, que é amor, então você ama o teu irmão. Se você ama o teu irmão e você vê um irmão necessitado e você se fecha para não ajudar aquele irmão, o amor de Deus não está em você. Então, quando a gente está falando de finanças, a gente está focando em uma coisa, mas você tem que colocar agora finanças num contexto geral. Então, se eu sei que eu sou próspero, quando eu encontro o irmão numa necessidade e eu entendi, realmente eu creio que eu sou próspero, eu vou ser muito mais liberal em ajudar aquele irmão e a abundância da minha ajuda vai ser maior se eu creio realmente que eu já sou próspero. Certo? Se eu creio que eu já sou próspero, eu não vou ficar me segurando, eu vou começar a investir no reino de Deus, porque eu já sou próspero. Eu entendi que eu já sou abençoado, certo? Então isso é simplesmente um fruto da tua fé. Aí entra o dízimo, e eu vou explicar alguns aspectos do dízimo. Primeira coisa, o dízimo é um princípio bíblico. O dízimo não é apenas uma lei de Moisés. O dízimo foi mencionado na Bíblia antes de existir lei. Antes da lei ser estipulada, o dízimo já era um princípio, já era mencionado. Tá? Então se você ler em Gênesis 14, 18 a 20, fala assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era um representante de Deus, certo? Sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, quer dizer, Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão pegou tudo que ele tinha, pegou o dízimo e deu para Melquisedeque. Antes de existir uma lei que dizia: dá 10% de toda a tua colheita para a tribo de Levi. Certo? Quando chega a lei, ela é demandada. O dízimo foi colocado como uma lei. Você tem que dar 10%. Não era uma escolha. Você tinha que fazer. Então muitas pessoas elas falam: o dízimo não vale de nada para hoje, porque era apenas uma lei de Moisés e agora Jesus Cristo nos livrou da lei. E amém, Jesus nos livrou da lei, certo? Da maldição da lei. Mas o dízimo em si não é algo que foi dado apenas quando a lei foi estipulada, já acontecia antes. Então a gente vê a primeira vez na Bíblia, nesse caso que a gente acabou de ler de Abrão. Em Gênesis 28, 20 a 22, fala de Jacó, o neto de Abrão. E fala: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então a gente vê na Bíblia, antes da lei ser estipulada, vemos pessoas que serviam a Deus dando dízimos para Deus. Fala assim: não, como assim dando dízimos para Deus? Depois eu vou explicar. Mas basicamente você não tem como pegar o dinheiro, tem uma piada, o cara pegava o dinheiro e jogava para cima e falava: Deus, pega o que você quer. E daí o que caía no chão era dele. Não é assim que você dá o dízimo para Deus, certo? Você só entendeu agora, irmão? Não. Tô brincando, brother. Tô pensando no tipo de piada que você ouviu. Muito engraçado. Vai ter infância. Então, não é assim que você dá o dízimo para Deus. Então você vê que a maneira de Abrão dar o dízimo para Deus foi dando para o sacerdote. Certo? Dando para aquele que estava manifestando e cumprindo a vontade de Deus na terra. Diz que Melquisedeque ele era sumo sacerdote de Deus. Isso é uma doideira, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas que doideira, né? Um cara que nem sabe quem é esse cara, ele era sumo sacerdote de Deus. E ele era rei de Salém, que depois virou a ser Jerusalém, onde o templo foi construído. Então olha, Deus já segurando aquele lugar, já desde antes. Bem...
E Jacó, então a gente vê que Abraão fazia isso, menciona Jacó, não fala diretamente de Isaac, mas provavelmente era um costume que eles viviam, certo? Eles faziam isso, eles davam do dízimo de 10%, dízimo simplesmente significa 10%, eles davam 10% daquilo que eles ganhavam, de tudo aquilo que eles entravam, que eles colhiam, ou que eles compravam, que eles ganhavam, que eles investiam, e o fruto que eles tinham, eles davam 10% para o Senhor, certo? E não só isso, daí tem pessoas que falam assim, tá, mas o dízimo é uma coisa que você só vê no Antigo Testamento. Não. Você vê no Novo Testamento e o próprio Jesus, ele dá o aval para o dízimo. Então isso a gente vê em Mateus 23, 23. Jesus falando para os escribas e fariseus, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, qual coisas? Certo? E não omitir aquelas. Então ele está falando, olha, vocês estão tão preocupados em dizimar que vocês, quando vão pegar o chazinho, vocês contam as folhinhas e pega 10 folhinhas, separa de 100, né? Tipo assim, você está tão preocupado em dizimar a tua hortelãzinha, dizimar a tua ervinha do teu jardim, mas você está desprezando o mais importante, que é o amor, a misericórdia e a fé. Não, o juízo, a misericórdia e a fé, certo? Mas Jesus não falou, ei, você deveria tá fazendo juízo, misericórdia e a fé e parar de dar dízimo. Ele não falou isso. Ele falou, olha, é bom você estar dando dízimo, só que você deveria estar fazendo essas outras coisas que são ainda mais importantes. Tá? Então Jesus, ele pegou e falou, olha, deu o aval para o dízimo na época que ele estava vivendo. O próprio Jesus não menciona, mas obviamente ele pagou o dízimo. Por que eu sei que ele pagou o dízimo? Porque era uma lei. E ele era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. E no reino de Israel, a tribo de Levi era que cuidava das coisas concernentes a Deus. Então eles não tinham nem propriedade particular, não tinham terra, não tinham nada, é bem peregrinos e forasteiros mesmo. E todos as 11 tribos davam 10% de tudo que ganhavam para a tribo de Levi, para os levitas. Certo? Então, isso já era estipulado lá. Então, o que acontecia? Aqueles que trabalhavam para o Senhor eram sustentados através dos seus irmãos, pela prosperidade dos irmãos, aqueles que trabalhavam para o Senhor eram sustentados. Então, Jesus, por ele nascer na tribo de Judá, ele obviamente pagou o dízimo. Senão, ele teria quebrado a lei, não teria cumprido a lei, ele seria maldito. Certo? Então, obviamente, Jesus pagou dízimos. Tá? Então, assim, o dízimo é um princípio bíblico, não é apenas algo legalista, uma lei. Ah, não, isso aí é só o Moisés que quis inventar a história e tal. Não. Tem todo um entendimento do porquê, e a gente vai falar disso depois, mas o primeiro ponto é, dízimo é um princípio bíblico. Provérbios 3, 9 a 10, a página 14. Fala assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Sabe o que está falando aqui? Dízimo. Aqui está falando, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Não está falando com a sobra. Não é, eu vou lá, pago tudo que eu tenho que pagar, o que sobrar eu tiro 10% e dou para o Senhor. Não, você pega do melhor. Tu pega da gordura. Você pega do melhor que tem e dá para Deus. Da primeira parte dos teus bens, quer dizer, a primeira parte da tua colheita, a parte boa. Sabe, você vai lá colher, você vai colher uva e tal, você vai começando para aqueles mais bonitos, você vai tirando, né? Depois que você vai tirando os bonitos, daí tá, tem um mais ou menos, você vai pegando também. Dos melhores você dá para Deus. Certo? E de novo, tem pessoas que perguntam, tá, eu dou do bruto, eu dou do líquido, eu dou do... Se eu, por exemplo, eu dei 10% e daí eu investi, eu botei guardado na poupança e daqui 3 anos eu pego o dinheiro da poupança, esse dinheiro que eu peguei da poupança, eu tenho que tirar 10% ou não? Cara, teu coração já está errado. Já está errado. De novo, você está pensando, qual que é o mínimo que eu preciso dar e ainda ser abençoado por Deus? Você não entendeu que tu é próspero. Que a prosperidade do Senhor já é sobre a tua vida. Bom, deixa eu dizer uma coisa. A tua prosperidade não depende do dízimo. Entenderam isso? A tua prosperidade não depende do dízimo.
A tua prosperidade foi te dada 2 mil anos atrás, antes de tu nascer e saber o que era dízimo. Certo? Certo. Agora, porém, entretanto, é um princípio de Deus, porque funciona. E eu vou explicar por que Deus estipulou o dízimo, tá? Mas vamos primeiro falar que é um princípio. Junto com as leis físicas que você explicou anteriormente. Sim, exatamente. E com a questão da fé, e com a questão... mistura tudo isso que a gente já falou. Mas eu quero explicar especificamente o dízimo, por que o Senhor estipulou. Mas então, primeira coisa, é um princípio bíblico. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, olha isso aqui. Tu dá o dízimo, ou tu dá uma porcentagem do que tu ganha, isso honra ao Senhor. Isso honra a Deus. Em Filipenses, Paulo ele fala acerca do que o pessoal de Filipe entregou para ele, bens materiais, fala assim, o que eu recebi de vocês eu estou cheio, quer dizer, eu estou abundante de tudo que eu recebi de vocês, e recebi como um sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Quando você oferece, quando você dá a porcentagem ou uma oferta para Deus, nessa consciência de que eu estou dando para Deus, isso agrada a Deus e Deus recebe como um sacrifício aprazível a Ele. Tu honra a Deus quando você faz isso. Tá? Pergunta, somos obrigados a dar o dízimo? Vou responder agora bem simples. Não. Tu é obrigado a dar o dízimo? Não. Você não é obrigado a dar o dízimo. Porém, entretanto... Mas, porém... Mas, porém, contudo, todavia... Estou falando errado? Não, tá certo. Tá bem completo, tá certo. Para respeitar as cãs, né, dos velhos, os cabelos brancos. Dos anciãos, velhos anciãos. Vamos lá. Somos obrigados a dar o dízimo? Não. Tá? Em Malaquias 3, 7, 11, as pessoas utilizam desse versículo para te colocar temor e fazer você dar o dízimo. Eles usam esse versículo aqui para te colocar na prisão do dízimo. Pessoas que pregam que você é obrigado a dar o dízimo, elas pegam esse versículo do Antigo Testamento de Malaquias para te prender na prisão do dízimo. Então fala o seguinte, Deus falando em Malaquias, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tipo, o que está de errado? Onde é que a gente está errando? Deus fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, desculpa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então as pessoas pegam esse versículo e eles falam, se você não der o dízimo, você está roubando de Deus, e com maldição você é amaldiçoado. Você fala, bem, Natan, é exatamente o que esse versículo está falando aqui. Sim, é verdade. É verdade. Só que a primeira coisa é a seguinte, não existe maldição para nós, pois nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então em Gálatas, no versículo de baixo, Gálatas 3, 13 a 14, fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então está falando que a maldição da lei, Jesus carregou por nós, portanto nós não estamos debaixo de maldição da lei. Então se tu dá dízimo ou não dá o dízimo, se tu não dá o dízimo, você não está debaixo de maldição nenhuma. Não vai vir maldição sobre você por você não dar o dízimo. Então quer dizer, você não é obrigado a dar o dízimo. Você é burro se você não der o dízimo. Você não entendeu
Tô brincando, tá? Não vem maldição. Senhor, perdoa, mas Jesus. não vem Anula essa bênção. palavra que eu falei agora. Oi? Não vem maldição, mas não vem bênção. Não é que não vem bênção, eu vou explicar o porquê. Basicamente, se você não dá o dízimo, você não entendeu o princípio do Senhor da questão de dar e receber e a questão e essa questão da fé, de que tudo que você tem e que vem para você é de Deus. E você não entendeu essa questão de honrar a Deus com os teus princípios, com aquilo que você ganha, com as tuas primícias, e não só isso. Você realmente não está crendo que tudo realmente vem dele e é por ele e para ele. Entendeu? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona agora o dízimo no Novo Testamento. Tá? Mas basicamente a primeira coisa que eu quero mostrar é: o dízimo não é uma obrigação, não é mais uma lei. E não tem maldição se você não der o dízimo. Certo? Mas olha que interessante, aqui fala que se você der o dízimo, olha a bênção que vai vir sobre você. Essa bênção já está proclamada, no nosso caso, no Novo Testamento, a gente já tem essa bênção sobre a nossa vida. Mas, de novo, a gente tem que tomar posse dela pela fé, que tem obras. Então, beleza, nós não somos obrigados a dar o dízimo. Não existe maldição para você se você não der o dízimo. Não existe maldição, Jesus carregou a maldição da lei. Então como é que você vai ter maldição se não existe maldição da lei? Mas porque Jesus carregou. Entenderam essa parte? Sim. Fica mais leve? Ufa, nossa, eu não sou obrigado a dar o dízimo. Mas agora, olha o seguinte. Primeiro, outro subtítulo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Você precisa entender o seguinte. Quando Deus ele fala o princípio de dar 10% ou dar algo para Ele, ou da gente honrar Ele com as primícias da nossa colheita, não é porque Deus está precisando do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Tá? Mas por que então que Ele falou para a gente honrar Ele e dar uma porcentagem do que a gente tem para Ele? Vamos ler agora Salmo 50, 7 a 14. Olha que interessante, tá? Aqui está falando não de dízimo, mas está falando de uma outra coisa que Deus estipulou. Deus estipulou no Antigo Testamento o sacrifício de animais, certo? Ele falou que deveria fazer um sacrifício de um animal, certo? Para cobrir o pecado, tanto para você fazer um sacrifício apenas pacífico, um sacrifício só para tu agradecer ao Senhor e louvar Ele, ou você fazer um sacrifício pela remissão do pecado teu. Ele fala: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Ele está falando, eu não vou te repreender pelos sacrifícios que você está fazendo. Por quê? Ele que tinha falado para fazer sacrifício. Não foi ideia do povo. Não foi o povo que falou, vamos começar a sacrificar a Deus. Deus falou, olha, é dessa maneira, você vai sacrificar isso, para isso, você vai sacrificar dessa maneira, ou isso, ou aquilo. Tem toda uma lista de leis de como você deveria sacrificar, e isso veio de Deus, né? Então ele falou, eu não vou te repreender pelo sacrifício que você está sacrificando. Então, o que o Senhor foi repreender? Olha isso aqui. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Quer dizer, cara, eu não estou querendo tirar os teus animais, que tu sacrifique eles para mim, certo? Apesar de que ele falou para sacrificar animais, certo? É o que ele fala, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. O que acontece é que o povo começou a achar que o sacrifício que eles estavam fazendo era para servir Deus. Eles estavam lá sacrificando e achavam que sacrificando a Deus eles estavam fazendo isso porque Deus precisava de alguma maneira daqueles sacrifícios. E Deus começa a repreender eles, não por eles estarem fazendo sacrifício, mas por estarem fazendo sacrifício no coração errado, de uma maneira errada. Eles estavam fazendo como se Deus precisasse do sacrifício deles. Daí Deus fala, meu irmão, se eu tivesse fome, eu não queria pedir para você. Eu não estou querendo tirar os teus animais dos teus currais. Os animais do campo são tudo meu. Eu conheço todos os milhares de gados pelas montanhas. Tudo é meu. Tu acha que eu ia pedir para ti se eu precisasse? Por que Deus estipulou? Para que Deus estipulou o sacrifício? Por que Deus botou eles indo lá e sacrificando animais? Não era por causa de Deus, não era para ajudar Deus ou para servir Deus, era para servir ao homem.
É para que o homem reconhecesse a pena do pecado e que sangue inocente precisa ser derramado para que você não carregue a culpa do pecado que você cometeu. Para que você reconhecesse que precisa alguém morrer para que o teu pecado a culpa do pecado seja tirado de você. E para que você reconhecesse que, meu Deus, eu não consegui guardar a lei e, cara, precisa alguma coisa para redimir o meu pecado. Daí quando chegasse João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles percebessem, amém, é Ele. Não conseguiam perceber. Entendeu? Então a lei, a questão de sacrificar bodes não era para Deus, era para o homem. Era porque o homem precisava entender, o homem precisava do sacrifício, não Deus. Da mesma maneira o dízimo. O dízimo Deus não fala para tu dar 10% porque Ele precisa do teu 10%, ou que Ele precisa de uma porcentagem do teu dinheiro. Você precisa dar uma porcentagem do teu dinheiro para com Deus. Por quê? Entra tudo que a gente falou desde o princípio. Tu começar a colocar Deus em primeiro lugar e não o dinheiro. Tu começar a direcionar o teu coração para as coisas celestiais e começar a desvirtuar, tirar os teus olhos das coisas terrenas e começar a focar em acumular tesouros espirituais e celestiais e não tesouros físicos. Para que tu comece a ter que andar por fé. Porque pensando logicamente, todo mundo tem um plano financeiro. Todo mundo agora tem um plano financeiro. Às vezes você quer comprar uma outra roupa, tu tem alguns planos financeiros. O que não é errado em si, certo? Neles mesmos tu tem plano financeiro. Mas se você pega e você tira 10%, vamos só falar de 10%. Você tira 10% do que você ganha, você está se aproximando da tua meta financeira ou se afastando dela, pensando humanamente falando? Afastando. Se afastando. Então, querendo ou não, o povo, Deus ordenou eles para darem o dízimo para que eles começassem a dar passo na direção de começar a confiar no Senhor. E tipo, tá, Senhor, eu vou dar 10% do que eu estou colhendo, mas, bem, tem que ser verdade essa questão da bênção sua, porque senão eu estou ralado. E tu vai lá e dá o dízimo. E depois você vai lá e dá o dízimo de novo. Isso vai fazer com que aos poucos você comece a colocar a tua confiança em Deus. Porque você precisa, ou você é louco e está perdendo dinheiro, ou realmente existe um Deus que te prospera, certo? Para que serviu ou serve o dízimo? A lei do dízimo serviu como uma sombra de um princípio divino. De novo, a lei do dízimo serviu como uma sombra de um princípio divino. Hebreus 10:1 diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar o que a eles se chegam. Basicamente aqui fala que a lei que Deus estipulou, ela era uma caricatura, ela era uma sombra, era apenas uma imagem não completa, incompleta da verdadeira aliança que Deus queria que a gente vivesse, certo? Então, Deus, quando Ele estipulou a lei, ela era rígida, e eu vou explicar por quê, mas toda a lei foi dada para ensinar princípios. Então, a gente acabou de falar do sacrifício. O sacrifício foi para quê? Para ensinar o princípio do sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, de que uma vítima inocente tem que morrer para que você seja perdoado. Toda essa questão de guiar você à misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala que a lei nos serviu de tutor, nos guiando até a Cristo. Então a lei ela serviu para te ensinar a chegar a Cristo Jesus. Como? Ei, você quer ser santo? Cumpre toda essa lei. Nossa, eu não consigo. Então você precisa da misericórdia de Deus. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei direcionou os homens sinceros à fé. Ensinou princípios que hoje a gente não precisa mais dessa lei, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não estão mais debaixo da lei. Por quê? Porque a gente não precisa mais de lei. Você não precisa de uma lei exterior te comandando a fazer ou deixar de fazer. Você é um novo homem, o Espírito de Deus habita dentro de ti, Ele colocou a lei dele no teu entendimento e no teu coração, e agora de dentro para fora, você é guiado pelo Espírito de Deus a andar naquilo que agrada a Ele. Certo? Certo? Então, a lei do dízimo foi uma lei dada para ensinar um princípio divino, tá? A questão é a seguinte, na lei a palavra de Deus fala que a lei, ela não só nos serviu de tutor, tá? De professor,
quer dizer, fala que ela não serviu de tutor, e fala que o herdeiro, mesmo que ele seja senhor de tudo, quando ele é menino, ele nada difere dos servos. Porque mesmo quando um herdeiro, um filho de um cara rico, ele é dono de tudo que o pai dele tem, ele mesmo assim não tem a liberdade de utilizar a herança dele enquanto ele não amadurece. Então, quando ele ainda é pequeno, ele tem pessoas que ficam olhando dele, cuidando, e falam, não pode fazer isso. Não é bem assim, ó, é dessa maneira. Mesmo como se ele estivesse debaixo da lei ainda. Mesmo sendo senhor de tudo, enquanto ele é menino, é como se ele ainda estivesse debaixo da lei. Por quê? Porque ele precisa de alguém ensinando ele, guiando ele. Isso foi a lei. Apesar do povo físico de Abraão ter sido chamado para ser povo de Deus, foi aberta a porta para eles serem povo de Deus, existia uma lei sobre eles, porque eles não eram realmente filhos de Deus, só passaram a ser depois que receberam a promessa do Espírito, ao nascer de novo em Cristo Jesus, certo? Certo? Então, mas apesar de a proposta de Deus é que eles fossem filhos de Deus, e eles pudessem ser senhor de tudo, tinha uma lei sobre eles, porque eles não tinham a capacidade de andar nas coisas que agradavam a lei naturalmente, por causa dessa natureza caída deles. Tá entendendo? Então é mais ou menos como hoje em dia quando você tem um filho. Quando você tem um filho, você fala, olha, o negócio é o seguinte, você tem que fazer o tema de casa. Se tu não fizer o tema de casa, você vai perder o tempo no computador. Com uma criança, você tem que lidar à base de lei. Não adianta você querer só conversar com a criança e fazer ela entender todo o princípio por trás da responsabilidade, do amor ao próximo, tarará. Tu ensina essas coisas, mas você coloca lei. Você fala, se você fizer isso, você vai tomar um tapa na bunda. Então a Sarinha, ela tem 2 anos. Eu tento conversar com tu, vê, ela nem presta atenção. Você começa a conversar com ela, ela tá lá olhando, de repente ela já olha, borboleta, acabou. Tipo, ela não vai prestar atenção. Não tem como tu sentar com ela e querer explicar e que ela entenda toda a lógica por trás do porquê amar o próximo. A gente vai sendo exemplo, vai falando, vai colocando a palavra de Deus dentro dela, mas com ela é assim, ó, ei, não faz isso. Ei, não bate. Se tu bater na tua amiguinha, você vai tomar um tapa na bunda e vou te colocar de castigo. É rígido, não é rígido? É rígido. A lei, ela era rígida por causa disso. Não tinha o Espírito de Deus dentro das pessoas para guiar elas no que agradava a Deus. Então tinha que ter uma lei rígida para ensinar princípios. Então na questão do dízimo, precisou ter uma lei rígida dizendo, tu tem que dar o dízimo. Se tu não der, você é amaldiçoado. Por quê? Para o bem do povo. Porque o povo ele não teria capacidade de Deus falar, olha, dá o que você tiver no teu coração. Ó, dá não por necessidade, mas dá com alegria. Ninguém ia dar coisa nenhuma. Ninguém ia dar coisa nenhuma se falasse assim, ó, não, ó, tu dá se você tiver vontade. Ninguém ia dar coisa nenhuma. Porque eles não tinham o coração de Deus dentro deles que para impelir eles a fazer isso. Então Deus colocou uma lei, tu tem que dar, se tu não der, tu é amaldiçoado com a maldição. E por isso, quando eles não davam, eles estavam roubando de Deus, porque Deus ordenou que eles dessem. Certo? Faz sentido? Então foi para ensinar um princípio. Qual é o princípio? A confiar em Deus e outras coisas. Então, um dos princípios foi isso. A lei foi dada para instruir o povo a confiar em Deus para a sua provisão. Em Levíticos 25, 1 a 7, 20 a 22, fala assim. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Você lembra do sábado, do 6º dia, do 7º dia, o sábado de descanso? Tinha sábado de dias e tinha sábado de ano. Você trabalhava 6 dias e no 7º dia você descansava. Existia também o sábado de ano. Você trabalhava, semeava e colhia durante 6 anos a terra e no 7º ano você deixava a terra descansar. Você não plantava e não colhia. Um ano. Sim, ano sabático. Mas nesses 6 anos que é podarás a tua vinha aquele ano colhendo? Durante os 6 anos você plantava e colhia normal. Tu planta, colhe, beleza, a vida segue normal. No 7º ano não pode plantar, não pode colher. Olha aqui, vamos ler, ele vai dizer. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não colherás. E as uvas da tua separação, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra.
Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. 20. E se disseres, que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Olha isso. Meu irmão, me diz uma coisa, por que Deus estava falando para eles fazerem isso? Estava querendo ensinar confiança. Estava querendo ensinar a eles fé nesse Deus que os prospera. Porque, de novo, se você for pensar humanamente, é tipo, meu irmão, Senhor, vai minguar dessa maneira. Como é que você quer que seu reino de Israel prospere se todo mundo planta todo ano e a gente vai uma vez a cada 7 anos não plantar nem colher? A gente vai empobrecer dessa maneira. Quer dizer, se não existe um Deus, tu estás ralado. Se tu realmente, uma vez por ano, você não plantar e não colher, você está ralado, se não existe um Deus. Então por que Deus estipulou isso? Para ensinar confiança. Para induzir o povo a confiar nele, de que ele é o nosso provedor. E te garanto que no primeiro, 7º ano, foi meio tipo, caramba, cara, teve pessoas que devem ter ficado meio tipo, tá bom, vamos fazer. Mas é quando eles viram a colheita abundante no 6º ano, eles falaram, meu irmão, nossa, Deus cumpriu a palavra dele, Deus vai cumprir, Deus está conosco, a gente vai prosperar mesmo tirando um ano entre 7 do nosso trabalho, da força do nosso trabalho. Então, de novo, eu estou dando um exemplo de algo que está falando do sábado, aqui o ano sabático, mas é o mesmo princípio, é o mesmo princípio, todas as leis foram dadas com o mesmo princípio, de ensinar princípios espirituais a pessoas carnais. Só que já que as pessoas não eram espirituais, então tinha que ter uma punição, não, tu tem que fazer. Por quê? Porque Deus é mau e quer condenar as pessoas? Não, porque era necessário, senão o povo ele não se restringiria a seguir as coisas que são da vontade de Deus. No Novo Testamento não existe isso, não existe lei, porque você não precisa ser guiado por lei, você tem o Espírito de Deus dentro de você e a lei de Deus está escrita no teu coração e no teu entendimento. Você tem relacionamento com Deus, você é filho de Deus, certo? Então tá. Deuteronômios 8, 2 a 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse versículo que todo mundo conhece, nem só de pão viverá o homem, é aqui, essa primeira vez que aparece na Bíblia. Ele tá quando fala do maná. Está falando, olha, Deus dá o maná e ele fala, você colhe a porção diária. Todo dia você colhe a porção diária. Meu irmão, se tu não confiasse na palavra de Deus, você colheu o máximo que conseguiria para guardar por quanto tempo pudesse, porque vai saber se amanhã tem maná mesmo. E teve pessoas que fizeram isso e no outro dia apodreceu, cheirou mal e criou bichos. No 6º dia, tu pegava a porção dobrada para a sexta e para o sábado e não apodrecia, não cheirava mal e não criava bichos. Para ensinar eles que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estava ensinando eles ao quê? A confiar em Deus, a colher cada dia a sua porção, crendo que amanhã vai ter de novo. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele falou, Ele vai cumprir. Da mesma maneira o dízimo. A questão é muito fácil falar, eu creio em Deus para as minhas finanças. Tu crê em Deus para as tuas finanças? Então pega uma porção de tudo que entra para você e dá para o Senhor de volta, honra Ele de volta com uma porção do que tu recebe. Por quê? Para mostrar, para que tu realmente demonstre essa fé em obras, não só em palavras. E se você ainda não crê, começa a fazer isso para que tu entre numa posição de fé, porque você vai precisar para dar 10% do que você ganha. Porque naturalmente você está se afastando do teu projeto financeiro, não se aproximando dele. Querendo ou não, isso te coloca, é aquilo que eu falei antes, você deveria ter projetos de fé, onde propositalmente você se coloca numa posição que, meu irmão, Deus precisa intervir, senão eu estou ralado. Deveria se colocar em situações onde a gente, de maneira proposital, se coloca numa posição onde, cara,
Eu vou confiar em Deus. Tipo, quando você botou no teu coração de dar o dinheiro que vocês tinham. É isso, cara, vamos botar... Era uma situação que não era tipo, tá sobrando, se eu der tudo bem, a gente ainda consegue se virar com isso aqui. Não. Cara, se a gente der, Deus vai ter que intervir, senão a gente tá ralado. E inúmeras vezes a gente passa por essa situação, tipo, cara, vamos dar por quê? Porque mais valioso do que o dinheiro que eu tenho na mão é a palavra de Deus. Então quando você dá uma porcentagem do que você recebe, você está honrando o Senhor e não só isso, você está fazendo com que você entre nesse princípio de fé. Você está fazendo com que você entre nesse princípio onde você realmente reconhece que Deus é teu provedor e que esses 10% vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você vai estar honrando o Senhor com isso e não só isso, não vai fazer falta para você. E não só isso, isso vai ser uma das chaves ou uma das ações de fé que vai permitir que pela fé você tome posse dessa abundância que Deus já proclamou sobre a tua vida. Então o dízimo, e entenda, tá? E vou falar isso depois. Eu não entendo o dízimo como um limite estipulado, como sendo tipo a porcentagem definida pelo Senhor que você deve dar e ponto, acabou. Eu entendo que o dízimo é um ponto inicial. 10% é um ponto inicial. Porque se Deus tocar no seu coração e você dá 100%, o que vai ser o coração? O que tu tá... E a questão tem pessoas que vivem com 90%, tem pessoas que vivem que dão 90% e quer dizer, que dão 10%, isso, eles dão 90% e vivem com 10%. Tem o pastor Jamal aqui do Brasil. Ele vive com 10% e ele dá 90%. Pergunta para ele se ele se arrepende disso. Acho que o Andrew Wommack também. Não, o Andrew Wommack não. Ele vive com mais de 10%. Ele dá cerca de 30% mais ou menos de tudo que entra. O pastor americano você já falou que era... Oi? O pastor americano você falou que dava mais ou menos 90%, aquele que ganhava um monte de carro. Sim, o Creflo Dollar. E esse cara é ele nasceu numa família pobre, o cara é extremamente próspero. Por exemplo, esse cara é um bom exemplo. Pessoas olham a casa que esse cara mora e criticam ele. Pô, caramba, cara, o cara é pastor com uma casa dessa, uma casa avaliada em tanto dinheiro. Caramba, tipo, por que não precisa disso? Mas o Andrew Wommack tá falando dele, ele falando assim, só que o que as pessoas não veem é o seguinte, que de novo, prosperidade aos olhos de Deus não é o quanto você tem, é o quanto você dá. Prosperidade aos olhos de Deus não é quanto dinheiro você consegue acumular, é quantas boas obras você faz através desse dinheiro. Senão você é rico, mas não é rico para com Deus. É igual o homem rico que plantou, colheu muito e guardou em celeiros. Era rico, mas não era rico para com Deus. Então não tem problema você ser rico desde que você seja rico para com Deus. Então tem pessoas que vivem super bem, você olha para ele, você pode duvidar das intenções dela, mas ela é super rica para com Deus. Então esse cara, por exemplo, as pessoas ficam, o cara vive numa casa dessa, mas a casa que esse cara vive, apesar de ser uma casa super boa nos padrões americanos, uma casa de rico mesmo, ela é o valor de cerca de 1 ano das doações mensais que esse cara dá. Quer dizer, se pegar as doações mensais que esse cara dá, que ele dá para o reino de Deus, em 1 ano você tem o valor da casa que ele mora. Qual de vocês gostaria de morar numa casa que é o valor de 1 ano das tuas doações para o reino de Deus? Ninguém. Para pensar o quanto você dá mensalmente para o Senhor e pensa, junta tudo no final do ano e compra a tua casa, é essa casa que você vai ter. Então às vezes o cara fala, porque você está morando numa casa desse tamanho. Cara, Deus não se importa dele estar morando numa casa daquele jeito. Por quê? Porque a casa não está no coração dele. O cara em 1 ano quantas casas ele já não deu? E os caras reclamam do carro que ele anda. Parece que ele tem um Corolla, não sei se é Corolla, eu não entendo de carro. Eu não sei, é um carro top pra caramba. Talvez eu falei um carro mó ruimzinho, né? Tá tudo certo. Carro não, certeza não. Tipo, o cara tem um... Deve ser uma Cayenne. Cara, o cara tem uma Paraty, mano. Cara, muito cara, tá ligado, mano? Eu não entendi nada, né? Mas o cara tem um baita carro. E os caras, tipo, caramba, mano, pastor desse andando com esse carro. E o Andrew Wommack falou, eu tava no dia em que a gente tava lá e chegou um guincho com esse carro novo, dando pro pastor e uma doação anônima. Nem sabia quem tava dando. E o cara, ele fala, o que eu faço? Eu uso esse carro que Deus me deu,
eu vendo ele e compro um mais baratinho só para parecer mais humilde? É falsa humildade. E daí ele fala assim, e outra coisa, esse irmão ele já deu mais de centenas de carros. Você está indo, irmão? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Bom tempo lá. Esse cara já deu mais centenas de carros para outras pessoas. Deus abençoe, querido. Vai lá, vai com Jesus. Quando você entende que Deus é para você, 10% não é nada que Ele te dá para Ele. Exatamente. Então a questão é, olha que interessante. Tá, amém. Então esse cara, esse pastor, o Andrew Womack falando que uma vez ele foi lá e ele num dia ele deu $10.000 para um missionário, deu um carro para um outro cara, deu mais não sei quantos $1.000 para o Andrew Womack. Em um dia ele deu $90.000 em um dia de doação. Assim, não, esse Creflo Dollar. E esse cara é próspero, mano. Mas, cara, tu não consegue não ser... Olha ó. Desafio. Comece a dar para Deus e eu duvido, eu te desafio a ficar pobre. Te desafio a ficar pobre. Começa a dar para Deus, eu te desafio a ficar pobre. Cara, eu quero crescer nisso, mano. Eu quero entender isso. E, cara, de verdade, não é porque eu quero ter uma Ferrari, não é porque eu quero ter uma mansão, não é mesmo, cara. Mas, cara, eu quero ter abundância financeira para poder impactar esse mundo através da palavra de Deus, através de obras de caridade, através do treinamento de discípulos e enviar pessoas para o mundo todo. Precisa de dinheiro, mano. Precisa de dinheiro para viajar, precisa de dinheiro e Deus já te deu a provisão. Então quando você dá 10%, é para você aprender. Deus está te dando uma porcentagem inicial. Ei, filho, começa com essa porcentagem. Confia em mim. Eu que te abençoo. Eu vou te fazer prosperar. Isso não vai fazer falta para você. Confia em mim. Eu sou o teu provedor. E você, em obediência, pega uma porcentagem e dá para o Senhor. Tá? E depois a gente vai ver que a porcentagem deve ser de acordo com o que você tem no teu coração, certo? Deve ser com o que você tem no teu coração. Você não é obrigado a dar o dízimo, você deve dar uma porcentagem de acordo com o que tu tem no teu coração. Mas se Deus ele deu uma quantia inicial, você deveria começar com ela. Porque Deus não te dá além do que tu pode suportar. Então se ele deu 10%, não dá se você está sentindo, putz, eu tenho que dar. Não dá. Você só vai perder dinheiro, e eu vou falar depois. Que mais importante do que a quantia que tu dá é a intenção pela qual tu dá. Não dá. Se tu dá porque tu tem que dar, você só está perdendo dinheiro. Guarda o dinheiro. Deus não está se agradando e tu só está perdendo dinheiro. Tá? Depois eu falo sobre isso. Mas, cara, se você está entendendo isso, se você está vendo que, cara, tudo que tu recebeu de Deus, cara, 10%, tu vê a questão do dízimo, deveria ser uma coisa, deveria ser um desafio divino que te faz tipo, cara, que legal, vamos lá. De verdade. Então eu e minha esposa, a gente se propôs, a gente começou com 10% e a gente se propôs a começar a dar um pouco mais e a gente quer crescer nisso, a gente quer avançar e começar a aumentar e começar a dar cada vez mais maior a porcentagem do que aquilo que entra para nós. Certo? Além das outras coisas, tá? Tô falando da porcentagem, quando entra o dinheiro, a gente pega essa porcentagem que a gente estipulou no nosso coração e a gente dá para o reino de Deus, além de outras ofertas que o Senhor coloca no nosso coração, além de dar todo aquele que te pedir, além de ajuda e coisas de pessoas carentes, pobres, necessitadas. É justamente tu entender que, meu irmão, eu sou próspero. E tu começa, por causa que tu crê que tu é próspero, que tu tem o reino de Deus, você pode dar. Eu não tô dando para ser abençoado, eu tô dando porque eu já fui abençoado. E não só isso, mas quando eu dou, eu sei que eu vou manifestar essa prosperidade que já é minha no reino terreno. No reino terreno não, mas na realidade terrena e material. Cara, isso é incrível, mano. Mano, olha que incrível que o Senhor nos deu. É um privilégio você poder dar para Deus. É um privilégio você poder dar. Aquilo que a Lila falou, a melhor coisa é dar do que receber, cara, de verdade, mano. Sabe, muito bom a gente poder pegar um dinheiro, chegar lá com uma quantia legal. Eu me lembro,
Deus colocou no nosso coração algumas vezes a gente dar um dinheiro, o nosso dízimo, para um pastor da uma igreja, a Igreja Brasil para Cristo, lá de Alfredo Wagner. Cara, a gente poder entregar para ele, o cara encher os olhos de lágrima, falar, cara, a gente estava orando por isso aqui. E tipo, você saber que tu escutou de Deus, para quem dá, e quando você deu, não foi uma mirradinha, pastor, se te abençoar, 5 pilinha. Não, é tipo você poder pegar, encher a mão e falar, meu irmão, Deus te abençoe. E poder ver o cara, tipo, e saber que, cara, foi Deus, a gente foi movido por Deus. Deus colocou no nosso coração, a gente deu, e foi uma bênção na vida daquele irmão. E poder fazer com que a fé dele cresça nessa questão. Fazer com que ele fique tipo, caramba, mano, os caras não são nem da minha igreja e estão vindo aqui me dar esse dinheiro, tipo... Querendo ou não, trazendo união para a igreja. Vendo que, meu irmão, nós fazemos parte do mesmo reino. A gente pode não concordar com tudo doutrinariamente, mas você é meu irmão, nós somos parte do mesmo reino. Vamos avançar o reino de Jesus. Entende? Então, é para isso, não é Deus que precisa do nosso dinheiro, do nosso dízimo. Nós precisamos nos colocar numa posição de fé, onde a gente entende isso e a gente dá passos nessa direção de fé, onde a gente começa a ser liberal com o nosso dinheiro, a realmente usar a nossa prosperidade no que realmente foi criada para ser usada. Para que a gente comece a usar da nossa prosperidade no que realmente é o propósito dela. Abundar em boas obras, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Amém? Enquanto isso a gente ajunta tesouros no céu. Faz sentido? Sim. Essa questão do dízimo está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Glória a Deus. Irmãos, a gente agora perguntas e respostas. Alguém tem perguntas sobre esse assunto? Não, por favor. Porque assim, tem pergunta besta. Sempre fui na igreja desde criança e tinha muita lei. Então, o que eu sempre aprendi? O dízimo você tem que entregar na igreja, na instituição igreja, para entregar o que entregar. E se você for doar no farol, para o missionário, para a pessoa, isso é outra coisa. Então, assim, o dízimo, eu vou na Por Amor. Eu não sei, vocês não vão em nenhuma, não tem uma igreja, né? Sim, nós não. Então, assim, o dízimo... Por exemplo, vocês entregam para uma igreja ou é esse dinheiro que vocês utilizam para abençoar a vida de outras pessoas? Não limitando. Eu entendo. Não limitando o dízimo. Sim, né? Eu entendo a tua pergunta. E é um ponto que eu vou falar mais lá na frente. É exatamente isso. Qual é a diferença entre, por exemplo, essa porcentagem, esse dízimo, e para onde vai esse dízimo, para, por exemplo, a ajuda humanitária, ou esse dinheiro que você ajuda no farol, é a mesma coisa? Tipo, eu já ouvi pessoas falando, pega o teu dízimo, compra de cesta básica e dá para os pobres. Mentira, esse não é a melhor utilização do teu dinheiro. E nós vamos falar sobre isso. Essa não é, segundo a Bíblia, não é a melhor utilização do teu dinheiro. Por quê? Porque tu alimentar um pobre vai ajudar ele? Vai, mas você não vai libertar ele como o Evangelho libertaria. Sim. O Evangelho veio trazer salvação, restauração, cura, libertação para as pessoas. Eu acho que é um patrocínio, né? Um patrocínio para o Evangelho. Para a igreja existir, eu sempre... por também ter crescido na igreja, né, e conhecer algumas pessoas que são totalmente contra dar dinheiro para a igreja e tal, eu sempre falo assim, tipo, para você frequentar um lugar precisa ter uma luz, hoje em dia precisa de Wi-Fi, precisa de papel higiênico no banheiro e compra. Sim, tem as necessidades naturais. E isso não se compra com oração. Sim. Se compra com dinheiro. Exato. A gente tem dinheiro através da oração, ok, mas é com dinheiro físico. Sim. Então, sempre que eu vejo alguém que fala em relação ao dinheiro, eu falo, mas você frequenta algum lugar? Esse lugar tem cadeira? Tem luz? Então, você paga por alguém. Eu tenho uma amiga, gente, ela é da Umbanda, fui no casamento dela, já contei pra vocês, né, que com um pacto de sangue, o caramba, fui lá, e que ela é realmente a minha amiga, eu amo muito ela. E, cara, ela dá muito mais exemplo do que os cristãos. Ela dá o dízimo lá, porque ela fala que precisa de papel higiênico, precisa de aluguel, precisa de tudo. Então, assim, se ela, que tem um entendimento totalmente diferente do nosso, né, e abençoa o lugar que ela vai, porque ela sabe o quanto abençoa a vida dela, eu acho que pra gente isso tem que ser de todo o coração. Com certeza. A questão é muito mais do que manter a estrutura de um lugar. Sim. É avançar o reino. Então, tem muita gente que quer ficar pensando, mas quantas pessoas querem que a igreja, sei lá, abra todas as contas, mas será que 10% de todo mundo já não está sendo mais do que precisa? O que querem pegar? Não, mas justamente quer anunciar a salvação para mais pessoas, crescer a igreja, atingir mais gente. Então,
tá limitando só para pagar esse período, tá no coração errado. Não, você tá, mas sim, só de pensar naturalmente já faz sentido. E realmente o reino de Deus ele utiliza coisas naturais que são pagas por dinheiro. Agora, eu vou falar melhor mais lá na frente, mas basicamente o dízimo é para ser dado para o reino de Deus, tá? E daí tem instruções na Bíblia para saber onde que eu dou esse dízimo, onde que eu dou essa porcentagem que eu tiro, tá? E a Bíblia, ela dá a resposta para isso, eu vou falar disso depois, tá? Mas basicamente, a porcentagem do dízimo é pro reino de Deus, é para tu dar pro serviço do reino, não é para tu só alimentar o pobre, tá? Deixa eu dar um exemplo que é muito bom em relação a isso, já vai falar, irmãzinha. Mas em relação a isso, quando a mulher, ela entra e ela quebra um vaso de unguento, e ela, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, e ela unge os pés de Jesus com esse vaso, e ela seca com seus cabelos, chorando e tal. E daí Judas, que é o que tinha a bolsa do dinheiro, ele pegou e falou assim, nossa, que desperdício, porque poderia ter vendido esse nardo puro aí, e ter vendido e ter dado aos pobres, ter vendido por 300 dinheiros e dado aos pobres. Pô, poderia ter pego aí, em vez de ter usado nos pés de Jesus, pelo amor de Deus, pega, vende isso e dá para os pobres. Ó, alma generosa que Judas tinha, né? Mas aí o que Jesus falou? Ele falou, ei, os pobres vocês sempre têm convosco. Porém, ela fez algo, ela fez algo anunciando a minha morte, tipo, preparando ele para a morte que ele iria enfrentar. Olha o que Jesus falou. Jesus falou, não. Foi mais importante o que ela fez comigo do que se tu pegasse isso, vendesse e desse aos pobres. Olha que interessante. Jesus falou que o que ela fez foi o correto. E era mais importante aquilo que ela fez, o que poderia ser visto como desperdício, do que ter ajudado os pobres. Não porque ajudar os pobres não é importante, porque a Bíblia fala em inúmeros lugares sobre você se compadecer do pobre, ajudar o necessitado. A Bíblia fala em inúmeros lugares. Então, não é uma desculpa para tu não ajudar o pobre. Mas existe um uso do dinheiro teu que é de melhor utilidade. E a melhor utilidade do teu dinheiro é o avanço do reino de Deus. É o melhor uso do teu dinheiro, o melhor lugar que ele pode ser investido. O melhor lugar de investimento, não só de colheita abundante, como de ser o teu dinheiro ser melhor utilizado no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não vai só alimentar. Cara, igrejas alimentam pobres, igrejas ajudam os famintos, socorrem os aflitos, a igreja faz todo esse trabalho físico e, muito mais importante, o espiritual. Você não quer só alimentar o cara, você quer salvar ele, a tal ponto de ele conhecer a prosperidade que ele tem em Cristo Jesus e não precisar mais da tua cesta básica. Não é verdade? É isso que tu quer fazer com o cara. Então você só pegar e dar cesta básica pro cara vai ajudar ele momentaneamente, mas você poderia utilizar de uma maneira melhor ainda. Sabe o que é bom? Você dá a tua porcentagem pro reino de Deus e compra a cesta básica também e dá pro pobre. Por quê? Porque você é próspero, mano. Não tem limite. Abunda em boa obra. Se a prosperidade do Senhor, o máximo dela, da graça do Senhor, é chegar a um ponto que eu tenho sempre em tudo, toda a suficiência para abundar em toda boa obra, se eu realmente creio que essa graça está disponível para mim, eu vou começar aos poucos, a tentar ser participante em toda boa obra que eu encontro. Então eu não só vou dar uma porcentagem do que eu tenho, mas cara, eu vou ajudar o faminto, vou ajudar o cara necessitado, vou ajudar no campo de missão, o missionário que está indo para lá, eu vou estar além do dízimo, estar ajudando em ofertas. Você fala, meu irmão, não vai sobrar dinheiro para mim. Duvido, te desafio. Você começar a dar dinheiro para o reino e ficar pobre. Te desafio. Só se Deus não existe. É confiar em Deus. No final das coisas é confiar em Deus. Fala, irmão. Eu pensava assim, o sistema que a gente vive hoje é praticamente isso que a Bíblia escreveu. Porque a gente dá dinheiro para a prefeitura. A prefeitura recebe o dinheiro, eles têm que dar saúde pública, educação, creche, saneamento básico, energia, água, tudo bem que a gente paga energia, água, luz. Sim. Mas o serviço, coisas, o básico, a gente dá uma porcentagem do nosso trabalho, não. Sim. Eles arrancam da gente, beleza? Mas com certeza, nós, como seres humanos, já temos esse conhecimento que a gente precisa compartilhar. Sim. Ninguém, tem esse egoísmo. Só óbvio, quando não tem esse entendimento. Exato. Mas a gente sabe que é preciso compartilhar. Até as pessoas falam, cara, vai ter um condomínio.
Ah, tem uma rua ali que precisa asfaltar. Ah, eu vou asfaltar. Eu vou ajudar. Vamos fazer na nossa gíria, uma vaquinha. Uma vaquinha? Sim. Vamos, tal. É que a prefeitura também. E a igreja funciona do mesmo jeito. Exato. Eu entendi. Um pouco meio de preconceito, assim. Sim. Mas não de dar o dízimo. Mas do que vai ser utilizado o dízimo. Tá. Se eu for vendo questão da prefeitura, a igreja vai dar problema. A Bíblia, justamente por isso que a Bíblia dá dicas de onde você deve dar essa porcentagem que você tira, tá? E ela dá entendimento de segurança, para ter uma segurança onde você está dando, porque realmente faz diferença o solo que você planta. Faz diferença. Uma coisa é você plantar em cimento, outra coisa é você plantar numa terra frutífera. E outra coisa, aquilo que você investe, você é participante. Então não é qualquer igreja, não é qualquer trabalho do Senhor, porque querendo ou não, você está sendo participante naquilo que você está financiando, e às vezes a coisa é uma coisa que não é o evangelho verdadeiro, não é o que Deus está pregando, não é a vontade de Deus, os caras estão pregando mentira, seja lá o que for, ou estão pregando ganância, estão pregando coisa errada, e você está dando lá, você pode estar dando ignorantemente, mas não vai dar um fruto tão abundante, pelo menos na tua parte, no galardão que você vai receber no céu por causa de todo o trabalho que você fez para Deus, não vai ser tão abundante quanto se você colocasse num lugar onde você sabe que é uma boa terra. Tá? Então tem isso, tem essa diferença. Mas o menos tem uma empresa, sei lá, tem um dinheiro para investir. Daí tem umas empresas, eu vou ver, olha, essa aqui é idônea, eu sei o que vai fazer, você faz uma análise, né? Você não vai investir o teu dinheiro, vou investir na bolsa nessa empresa que eu não sei, eu estou desconfiando que vai quebrar. Então é a mesma coisa, você vai sentir quais são os frutos na vida dessa pessoa, Exato. Quais são os frutos que eles estão alcançando, né? Eu acho que tem que ter esse Sim. olhar. E a Bíblia ela dá princípios que a gente vai falar depois. Eu não quero dar spoiler, não vou dar spoiler ainda. Vai. Eu fiquei pensando agora que você falou. Beleza, a gente pega uma igreja que é famosa por escândalo, sei lá, vocês renasceram Universal. Não fala nome de nada, meu irmão. Vai, tudo bem. Tudo bem. Deus sabe. Beleza, tem muitos cristãos ali que estão dando, né, com o coração sincero, beleza, vai. Mas eles sabem do escândalo e continuam dando. Agora, mas dito que você falou que o cara não vai ter um galardão, tipo, conforme a obra que a igreja também está fazendo, avançando no reino de Deus. O cara está dando sinceridade, ele ouve a palavra lá, mas no fundo o cara que administra a igreja também está fazendo coisa errada, mas o cara está dando um coração super sincero. Por ele estar dando em sinceridade, eu creio que ele colhe uma colheita, tá? Porque é o Deus que dá a recompensa. Mas o que eu estou querendo dizer é, se o dinheiro que ele está dando está financiando, por exemplo, mentira, financiando pregação errada, essas coisas você não recebe recompensa disso, porque isso não é um trabalho de Deus. Estou falando de um galardão celestial, não estou falando nem de uma colheita física de finanças, entende? Entendeu? Então, por exemplo, você vai lá e prega o evangelho, você vai ter uma recompensa por isso, entendeu? Agora você põe o teu dinheiro no lugar onde eles estão pregando, cara, eles estão pregando doutrina errada, eles estão tipo, eu não estou dizendo de um errinho aqui e ali, às vezes a pessoa, né, às vezes a pessoa em uma coisa ou outra pode não estar vendo claramente, mas estou dizendo de o dinheiro está sendo desviado, está sendo usado de maneira errada, os caras estão condenando pessoas, pregando lei, pregando condenação, e você dá o dinheiro neste lugar, certo? Se você sabe disso, tá? Se você não sabe, eu creio que tu tem essa recompensa, essa colheita, porque é o Senhor que nos faz colher aquilo que a gente planta, mas não está abundando em boa obra. Está acabando em morte, não está abundando em boa obra. Então tu não tem essa recompensa da boa obra. Entende? Mas não tem a questão do Senhor conhecer a pureza do coração. Mas é isso que eu estou falando. Por causa da pureza do teu coração, Deus ele vai te dar a colheita daquilo que tu plantou. Mas o teu dinheiro em si... Sim, mas o teu dinheiro em si não está produzindo boas obras. Tu acha que está produzindo boas obras, mas não está produzindo boas obras. Está produzindo morte, condenação, destruição... Mas entendeu? Esse não deveria ser o cargo de quem está fazendo errado e não da pessoa, porque você não tem bola de cristal para saber o que Por isso que a Bíblia ela dá parâmetros, de tu saber para onde dá. A Bíblia ela dá parâmetros. E isso também. A gente deve, eu já dei para lugares, é isso que o Senhor mostrou, dá para tal pessoa. E o Senhor me direcionou. Mas a Bíblia dá princípios, de novo, não vou dar spoiler, a Bíblia dá princípios para tu saber onde você deve dar. E eu vou falar sobre isso depois. Certo? Entenderam? Tá fazendo sentido? Sim. É legal o dízimo, né? Amém. Glória a Deus.